Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. A gente vai vamos estudar a tabela periódica, a classificação de metais e não metais, o raio atômico, a densidade, a energia de ionização, a eletronegatividade e a eletropositividade, ok? O que são propriedades periódicas, pessoal? São propriedades que acompanham cada elemento químico. Assim como o ser humano ele tem as propriedades dele, tipo sanguíneo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o tipo de arcária dentária. Os elementos também eles têm as suas propriedades. E a primeira coisa que a gente tem que falar, que a gente precisa entender, é a tabela periódica, né? Muitos alunos aí, eles têm receio da tabela periódica e eles acham que tem que decorar a tabela periódica, mas não precisa decorar a tabela periódica e não precisa ter medo da tabela. A tabela é uma coisa bem simples, é uma ferramenta simples e depois dessa aula você vai poder identificar os elementos, achar os elementos dentro da tabela e entender por que cada elemento está em cada posição da tabela, ok? Então, falando um pouquinho de tabela, diz o seguinte: a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Elas estão organizadas em ordem crescente de número atômico, número de prótons, né? No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. São as linhas horizontais numeradas, que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Então, no primeiro período nós temos 2 elementos, no segundo período 8 elementos, no terceiro período 8, no quarto 18, no quinto período 18, no sexto 32 e no sétimo período 32 também. Família ou grupos. As famílias ou grupos são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos destes grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. Então, os elementos representativos são a família A, elementos de transição, família B, transição interna, família B. Então, está aqui a nossa tabela, e aqui nós temos a família A, os elementos representativos, tá? E aqui no meio nós temos os elementos de transição. E no final, aqui um pouquinho mais abaixo, que a gente ficou aqui dentro, no meio aqui dentro, está a transição interna. Os elementos representativos, que são a família A, nós temos na primeira coluna a família 1A, todos eles terminam em S1, que são os metais alcalinos, tirando o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os elementos da família 2A, todos eles terminam em S2, que são os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Nós temos a família do boro, que é a família 3A. Nós temos a família do carbono, que é a família 4A. Depois nós vamos para a família do nitrogênio, que é a família 5A. A família dos calcogênios, que é a família do oxigênio, também conhecida que é a família 6A. E a família dos halogênios, que é a família 7A, que é flúor, cloro, bromo e iodo, que são os elementos mais famosos
E a gente vai lembrar muito deles lá quando a gente falar de eletronegatividade, tá? Família 7A, família dos halogênios. E fechando a tabela, nós temos os gases nobres, ok? Metais e não metais. Os metais são a grande maioria dos elementos, conforme é possível visualizar. Então, a grande maioria da tabela são compostas por metais. A gente tem aqui uma parcela bem pequena de ametais e os gases nobres. Metais. A maioria apresenta-se no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é líquido. Possui cor brilhante, são bons condutores de calor, eletricidade, são maleáveis, facilmente moldáveis. Os não metais, alguns são líquidos, não são bons condutores de calor e eletricidade e nem são passíveis de moldagem. Os metalóides ou os semimetais possuem características intermediárias entre os metais e os não metais, como por exemplo, são parcialmente condutores de eletricidade. Exemplo, antimônio, germânio, polônio, telúrio, boro, silício, astato e arsênio. Pessoal, outra propriedade importante para a gente conhecer até agora a tabela periódica, e agora a gente vamos conhecer algumas características importantes que acompanham cada átomo. A primeira característica é o raio atômico. O raio atômico pode ser definido como a metade da distância do raio, a distância dividida por 2, entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esferas. Então, está aqui o que seria o raio atômico. Na tabela periódica, pessoal, o raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o frâncio aqui é o elemento de maior raio atômico da tabela. Densidade, pessoal. Densidade é a grandeza correspondente ao quociente entre a massa do elemento e seu volume. Então, densidade é a massa pelo volume. Então, ela aumenta de cima para baixo, da esquerda para a direita e de cima para baixo, da direita para a esquerda, até o elemento ósmio, ok? Então, tá aqui o ósmio. Então, ele é um elemento de maior densidade na tabela, ok? Então, tá aí. Energia de ionização. Energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa, e é conhecida como camada de valência. Quanto maior o raio atômico, mais afastado do núcleo os elétrons da camada de valência estarão. A força de atração entre eles será menor e, consequentemente, menor será a energia necessária para retirar esses elétrons e vice-versa. Por isso, a energia de ionização dos elementos químicos da tabela periódica aumenta no sentido contrário ao aumento do raio atômico, isto é, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Eletronegatividade. Eletronegatividade representa a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si, em uma ligação química covalente ou uma molécula isolada. Então, a eletronegatividade é a capacidade do elemento de atrair elétrons, puxar elétrons para si. Ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. A eletronegatividade dele é muito forte. Eletropositividade é o oposto da eletronegatividade. Eletropositividade é a capacidade que o átomo possui de se afastar dos seus elétrons mais externos, de afastar de seus elétrons mais externos, em comparação ao outro átomo, na formação de uma substância composta. Então, na tabela periódica, a eletropositividade aumenta
Se ela é ao contrário da eletronegatividade, a eletronegatividade ela atrai elétrons. O elemento ele tem essa capacidade de sugar o elétron. E a eletropositividade, ele já se afasta do elétron. A gente costuma dizer que ele doa, a capacidade do elemento de doar elétron, aquele elemento de coração muito grande, ele doa, ele vai doar seus elétrons, porque ele está sobressalente na sua última camada. Então, ele aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o frâncio é o elemento aí de maior eletropositividade. Okay? Então, o frâncio ele tem a capacidade de doar seus elétrons. Ele tem essa facilidade maior do que um outro elemento da tabela. Okay? Então, essas são as referências e vamos para a correção de exercício.